Agora o comentário final. Carlos Cossato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte Preta. Todo mundo já sabia que isso poderia acontecer, né? Pro Velo Clube em casa, primeiro jogo da Macaca pelo Campeonato Paulista em casa, segunda rodada, segundo jogo no campeonato, segunda derrota, a Ponte perdeu para a equipe do Velo Clube pelo placar de 1-0, o gol foi marcado pelo Marcelo, estive ao lado do Frank Francisco e do Israel Moreira. Vou dar um minutinho para cada um. Ô Frank, 1 pro Velo, 0 pra Ponte. Primeiro tempo não foi tão legal pra Ponte, não. Segundo tempo a Ponte teve até algumas chances, né? Poderia ter empatado, mas o resultado até que ficou pouco pro Velo, que poderia ter feito mais gols, né, Frank? Sim, Carlos, não tem o que acrescentar. Justiça seja feita, o Velo veio aqui, fez a parte dele. A gente tentou com o que era possível, o Marcelo tentou com o que era possível. Então, tentando falar de futebol, tá tudo certo. Resultado justo, justíssimo, correto. Eu só devo acrescentar assim, Carlão. Dá uma vontade de terminar o quadro final com aquele barulhinho do grilo no meio da madrugada, né? Cri, cri. Israel Moreira foi nosso repórter aqui. Professor Israel, Ponte perdeu para o Velo Clube 1-0. Torcedor pontepretano já mais ou menos imaginava que este capítulo iria encerrar assim, né? Vamos aguardar o próximo, não é isso, Israel? Ele imaginava, Carlos Corsato e amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, mas esteve lá, né? Quase 5 mil pessoas estiveram no Majestoso para acompanhar, torcer. Eu tenho certeza que esses que aplaudiram, esses que estiveram lá, foram para apoiar, viu, Carlão? Foram para torcer, para acreditar que os meninos poderiam dar a volta por cima, que a Ponte poderia fazer um jogo diferente do que fez. Infelizmente, acabou levando um gol de bola parada. A entrevista do Marcelo passou por muitos pontos importantes. Nós não temos tempos aqui, não temos tempo para poder pontuar, falar do que ele mencionou em toda a entrevista. Foi uma das mais longas do Marcelo. O Marcelo gosta da resenha, né? Gosta da conversa, e hoje com a emoção bem mais carregada, com a cabeça tentando tirar algo positivo. Ele mesmo disse, né? Repetiu isso: eu sou o comandante, eu tenho que ser o cara positivo. Abracei o Elvis, abracei o Simon, o Rodrigo Souza, 3 jogadores que foram citados por colegas que deram entrevistas na saída do gramado, né, na zona mista, e falaram, né, de jogadores que jogaram machucado, que se colocam machucado porque não há outra opção, a questão da promessa não cumprida, das várias promessas não cumpridas. O futebol acabou, infelizmente, a derrota doída para esses meninos e os 10 que permaneceram, mas o assunto não tem outro, né? O assunto, infelizmente, são as promessas realizadas e não cumpridas pela diretoria de futebol, pela presidência, com esses homens que estão lá, com esses profissionais. Aliás, isso não vem acontecendo há 8 meses, então é muita coisa. O Marcelo está torcendo para que se resolva, porque senão sábado vai ter que colocar os 10 insatisfeitos. Até o Frank destacou, agora não lembro se foi no ar, Frank, me perdoe, se foi aqui entre nós. Você falou, não tô achando legal o semblante dos jogadores lá, viu, Carlão? Foi no ar, né? Não tô achando diferente. E tá mesmo, a gente viu, o Frank destacou, o torcedor que esteve no Moisés do Carelli percebeu, nós aqui percebemos o Elvis escondido praticamente quase todo o jogo. E isso não adianta, isso interfere demais. Eles lutam, eles brigam, mas não é a mesma coisa, a cabeça não é a mesma. Você imagina se não um contrato de renovação, todos eles, que a promessa de que você vai receber e que era segunda. O Marcelo falou lá, era segunda, era terça, era quinta passada, aí virou sexta, aí que virou segunda, aí era terça, era hoje. Agora ele está contando que é amanhã, porque já falaram que pode ser amanhã, porque senão sábado não joga. Cara, é um momento muito difícil. Tomara que o Marcelo consiga se manter com esse mesmo tom, com essa mesma serenidade que ele está. Não vai ser fácil segurar meninos que não recebem, que querem ir embora, os mais velhos, os que continuam, que não aguentam mais, estão de saco cheio, como o Elvis disse na saída da entrevista. Estou de saco cheio, estou cansado. O Elvis quem disse. E a gente vai falar o que aqui? Tem que analisar o futebol, o passe, a quantidade de passes errados que a Ponte fez hoje, os erros do Jack, sai muito da área. E assim, o que a gente vai analisar? Só para destacar um ponto, Diego Leão. Esse menino é a grande surpresa da desgraça que está a Ponte aí. O menino foi bem contra o Corinthians, mas enfrentou o Corinthians numa dificuldade absurda. E hoje
Esse menino foi muito bem. Ele tem ele não tem um porte físico de um grande zagueiro como tinha o Wanderson, Matheus Silva, esses caras gigantes aí que tropeçam na bola. O Rodrigo Caio, que jogava no Isso. Posicionamento e impulsão. Até o cabelo lembra um pouco. O posicionamento e a impulsão desse menino é diferente, hein, gente? Diego Leão é diferente o posicionamento desse menino. Eu recebi a informação ontem que após o jogo contra o Corinthians ele foi procurado. Ele é de Americana, esse menino, tem 20 anos. Foi procurado por ter cidadania italiana, o que facilitaria o negócio, por clube da Itália, da segunda divisão da Itália. Mas ele não aceitou, porque acho que não é o momento. O menino tem 20 anos, hein? Pra jogar na segunda divisão da Itália. Ele não quis, porque acho que ainda, e mesmo há 8 meses sem receber, com um contrato a vencer em julho, e não foi procurado para renovar. E como é que vai renovar se não tem condição, não paga, tá 8 meses atrasado? Vai oferecer o quê pra esse menino que vai acabar saindo? Não vai ter jeito. Como é que você vai segurar? Mas se ainda sair e ainda render alguma coisa pro clube, ok. É a formação. O menino tá tendo a oportunidade de jogar no profissional, mas é um baita de um jogador, hein? Eu falava isso na Copinha ano passado desse menino, no comando do Edson Boaro, como o Carlão me destacou aqui. Depois... agora na Copinha, nos 2 jogos da Copinha e agora nos 2 jogos do profissional. É a coisa boa, a parte boa de todo esse inferno que o clube está vivendo nesses últimos meses, nessas últimas semanas principalmente. Carlão, só para dar o destaque dos atletas, como disse o técnico Marcelo Fernandes, Pacheco e Diego Leão. Pacheco sentiu, né, no fim da partida, tomara que seja só cãibra, será avaliado, porque não vai ter outro para colocar, o Marcelo disse isso. Diego Leão, na última arranque, no gol perdido da equipe do Velo Clube, do Lucas Duni, o Diego nem foi mais. Você vê que ele nem forçou, porque já via que não ia dar, para não forçar alguma coisa muscular. Além de tudo, ainda é jovem e moleque inteligente. Acabou segurando e não forçou, porque senão ele ia sentir se corresse atrás do atacante. Então, talvez sejam as dúvidas que o Marcelo carregará na expectativa imensa de ter os atletas inscritos com o fim do transfer-ban, dos 2 transfer-bans, FIFA e CBF, sábado, 18h30, Ponte Preta e Capivariano e Ponte Preta na cidade de Capivari. Valeu, Carlão. E o Velo Clube enfrenta a Portuguesa, sábado, 5 da tarde, no Canindé. Comentário final.